Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas. Este é o programa Vida Inteligente. E nós estamos aqui muito felizes com o que nós temos conseguido realizar. Porque nós aqui do Vida Inteligente, as pessoas presentes, não presentes em outros níveis, a gente se ocupa diariamente, 24 horas por dia, em produzir alguma coisa em prol do nosso próximo. É o que a gente faz o dia inteiro. Até dormindo eu sonho com isso, a gente fica trabalhando com isso. Daí surgiu Vida Inteligente, que já temos 7 anos. Daí surgiu a rádio vidainteligente.com, que está transmitindo 24 horas por dia todos os áudios dos Vida Inteligente e todos os áudios também com a presença do nosso irmão Jorge Antônio Ouro na coleção Mosaicos do Novo Ciclo. Então, durante 24 horas você ouve todos os programas Vida Inteligente. Surgiu daí também a nossa Web TV, que agora o Fernando vai colocar aí, a nossa primeira página, é a Pax TV, que é a TV do Bem. Pax, a TV do Bem é o nosso slogan, www.pax.tv.br, programação 24 horas por dia, e dentro da seção de vídeos da televisão também, você tem todos os vídeos de todos os programas Vida Inteligente. E nós temos outros para as pessoas que não podem acessar isso ou têm dificuldade por causa da sua conexão. Nós temos o site www.vidainteligente.tv.br, onde também você encontra de tudo. Então nós montamos, por sorte, por determinação, por vontade, por querer, nós montamos uma mídia do bem, se eu posso dizer, é a palavra que me veio à cabeça. E nós estamos indo, nesse final de semana, agora dia 15, Jorge Antônio Ouro e eu estaremos em São Paulo, no mesmo lugar, no Boulevard, sei lá, esqueci agora, tá? Os brancos que dá. É o hotel Boulevard São Luís, antigo Hotel Eldorado, na esquina da São Luís com a Consolação, em frente à Biblioteca Pública. Já estão esgotados os lugares desde 3 meses atrás, mas nós vamos fazer uma palestra lá no sábado à tarde. Para aquelas pessoas que não vão poder ir em função da nossa lotação, o Jorge vai dar uma palestra, eu vou ler para vocês aqui, no dia 16, que é o domingo. Quem não tem vaga para ir no sábado, vai poder ir no domingo. Sábado é gratuito, domingo é pago, mas pago por um bom motivo, uma boa razão. Arrecadação de fundos para o Sistema Geográfico do Roncador. Então, Jorge Antônio Ouro ministrará no dia 16 de setembro, domingo, na Sociedade Brasileira de Eubiose, no Departamento Lacerda Franco, das 10 da manhã ao meio-dia, uma palestra pública para todos interessados com o tema Iniciação. Ele vai falar das 10 ao meio-dia o que é iniciação. Os ingressos estão sendo vendidos na própria sede, na Avenida Lacerda Franco, 1059, na Aclimação. As informações são através do telefone 3208, 11 é o código de São Paulo, 3208-9914, 3208-9914 ou 3208-6699. 3208-6699. Reitero, a renda dessa palestra será para arrecadar fundos para o Sistema Geográfico do Roncador. Convidem também os seus amigos, e é uma forma daqueles que não puderem ir no sábado e vão no domingo e colaboram com essa bela iniciativa do Departamento Lacerda Franco e também de outros irmãos. Boa noite, Jorge. Como é que você está? Eu sempre começo a falar muito, né? Não. Mas eu gosto, eu acho que é uma necessidade que eu tenho aqui também, de bzzz, o meu motor precisa estar... Sim, para esquentar a turbina, para calibrar. Exatamente, então. Trazer o mundo para a conversa. E como é que você está? Estou bem, tudo tranquilo, sempre está tudo bem. Então hoje eu tive aqui assim, né? Já falamos aqui um monte de vezes, mas Jorge e eu, apesar de morarmos na mesma cidade, é difícil a gente se ver, né? Ele tem as ocupações dele, as minhas também, e nós até trabalhamos perto, mas a gente não se vê. E hoje, como grata surpresa, bateram lá na minha portinha. Eu vou abrir achando que é alguém que vem me incomodar. Não, muito pelo contrário, entra o irmão aqui, foi uma grata surpresa, né? Vou trocar a pilha do meu relógio. Tá vendo? E aproveitou, bateu lá. E aí, Jorge, mandar o nosso fraterno abraço para todo mundo, né? Um fraterno abraço para todos. Agradecer as manifestações. Nossa! As manifestações de apreço e essas coisas assim.
Algumas eu apago, outras eu esqueço, às vezes eu respondo, às vezes eu esqueço. Assim a gente vai indo, né? Muita gente de fora do país cada vez mais, né? Incrível, incrível o alcance que tem isso. A internet é um objeto fabuloso, um mecanismo fabuloso. Tá uma experiência muito boa. E é bom que a gente tem, isso aqui depois da correção no que você falou, que daí nós vamos para São Paulo para conversar, né? Palestra não faço, É isso, né? nós vamos conversar como a gente faz aqui. Nós vamos fazer Não, isso aqui em São Paulo. Eu não ensino nada para ninguém, eu troco experiência, isso eu posso fazer, né? E é o que a gente tem feito aqui também, né? Vai ser igualzinho, fizemos ano passado, esse ano a mesma coisa. Então, e a gente estava pensando agora há pouco, antes de começar, que esse mês são 7 anos de conversa, né? Então é um programa de setembro, hoje e outro no dia 21, né? Que dia que vai cair? Dia 20? Dia 20, 20 uma semana antes. É uma comemoração aí desses nossos 7 anos de conversa. Eu te agradecer a oportunidade, que eu gosto muito de vir aqui. Eu também gosto muito que você venha aqui. Eu estava falando para você que... Eu acho que todo mundo gosta também, acho que a gente faz uma... É satisfatório, né? Eu me sinto muito bem, que a vida ela é muito atribulada, né? E aí, então, eu fico lá no meu trabalho e não tenho o hábito de almoçar, então me enfio lá na toca e fico lá o dia inteiro. E aí, na quinzena, o dia que é dia de vir aqui para conversar, né? Então, para mim é muito bom, porque assim, é a recarga da bateria. Então, não tenha dúvida, isso é muito gratificante, muito gostoso. E eu poder conversar sobre o que a gente conversa, né? Sobre iniciação, sobre a vida, sobre Henrique de Souza, sobre assim, o que era antes secreto e o que se pode conversar agora. É uma coisa muito boa, assim, cada conversa é surpreendente, né? Cada conversa é surpreendente, eu gosto muito. Né? E isso que daí, assim, é bom a gente lembrar, que a intenção de conversar aqui é só mostrar para vocês que existe alguma coisa diferente e que é de todos, né? É para todos, para que cada um busque seu caminho, para que não ache que essa conversa que a gente tem aqui a cada 15 dias é suficiente para iniciar alguém ou para alguém estar pronto para a vida, que não, é só para mostrar assim, olha, nós pegamos a nossa caneca d'água ali na esquina, né? Então vai para lá que a fonte é lá, a fonte não é aqui não. E tem essa semana aqui, a gente aproveitar a oportunidade de falar, porque tem gente que não compreende o que a gente faz aqui, né? Então, para essas pessoas, assim, porque essas pessoas me escrevem, muda de canal, é fácil. Por que nos assistem? Não, mas faz parte, sabe? Eu vejo um grande... quando a pessoa manda um e-mail botando os dragões para fora, os dragões do umbral, eu acho muito positivo, porque às vezes a pessoa tem aquela falsa impressão que ela está pronta, bem integrada no caminho e tal, e quase ninguém faz nada que acordem aqueles dragões, que levantem aquelas pedras para que ela resolva aquilo que ela tem que resolver. E daí, se ela manda um e-mail, sabe, mais escrevendo fundo, eu acho, pô, ótimo. Que daí é um aprendizado muito bom para nós, para ver assim, o que é que a gente faz, que daí desperta esse revolta, tipo de manifestação. Ira, exatamente, né? em algumas pessoas. E para a pessoa, é muito bom para ela perceber, né, assim, qual a razão de o que se fala, né, despertar aquele sentimento dela. Às vezes, assim, as análises são tendenciosas. Outro dia daí eu vi um comentário, onde é que foi? Nem sei. Mas daí de uma pessoa que daí pegou e, sabe como, de fio a pavio, do netinho até na bisavó, assim, xingou todo mundo e tal. Eu disse, mas o que será que tem de esquisito com essa criatura? Daí eu peguei o link e fui andando daí na internet para ver onde é que dava, e deu numa página lá. Aí sim, ela é assim, daquele pessoal de uma determinada religião, né? Sim. E aí assim, aquele, sabe, de dormir em cima daquele livro. Então, na verdade, deu para ver que o ataque não era uma coisa natural, né? Era uma coisa encomendada para pegar e também é válido, porque daí a pessoa que faz isso, ela em um determinado ponto vai se questionar para ver se procede gastar parte da vida a serviço de uma coisa que é inútil, que precisa desse tipo de artifício para se esconder, essas coisas assim, coisa de criança. Não, eu acho interessante. E não criança, né? Criança evolucional, né? Que é o pior tipo. E o assunto não aparece à toa, né? Então, você não sabe por quê, mas aqui nós, Fernando, a gente usa o Fernando foi o primeiro aqui, porque ele tinha o YouTube. A maioria dos nossos programas estão no YouTube, na conta do Fernando, porque ele tem o YouTube velho e permite postagens de 1 hora, então fica lá. Então, de vez em quando ele me passa, eu já acessei
Eu já acessei N milhares de elogios e uma dezena também de descidas parte, de sarrafo. Faz parte. E é interessante porque é o que você acabou de dizer, aquelas pessoas falam um monte de coisa, mas nos assistem, então isso é bom. Senão não estariam, por que se manifesta? E é bom isso porque outras pessoas interagem com aqueles comentários, isso dá o que você acabou de dizer, que é quando eu olho para uma coisa, a coisa olha de volta para mim. Então, todas essas manifestações, se essas pessoas que fazem esse tipo de manifestação conseguirem fazer aquilo que a gente fala muito aqui, de olhar aquele tipo de manifestação e procurar entender aquilo, pronto, acabou. E também assim, Grego, se você está fazendo um trabalho que você tem a intenção de ajudar uma outra pessoa, então tem que ajudar quem realmente precisa, quer dizer assim, aquele que mais te ataque, aquele que seja o mais resistente, aquele que seja assim, que tem em si a revolta dos asturas, assim. Esse que é o cara que sabe, tem que sentar assim, centrar o foco da luz neles. Não, esse eu vou dar um jeito. Né? Eu já encontrei gente assim, que disse, não, e aí esse negócio assim, tão caótico, não, esse eu vou desentortar. Né? Aí você toma por função, não, esse eu vou desentortar, né, por dever de ofício, né? Aí você vai e faz. Não, e no meu ponto de vista, não sei se você vai concordar, não adianta a gente ser dessa forma, e por exemplo, tem gente que ocupa determinados cargos e que tem que lidar com o público e se sentem os tais, vamos dizer. Na verdade, os necessitados são essas pessoas que têm que nos atender. Não somos nós, por exemplo, médicos. Eles são médicos, na verdade, porque eles têm alguma coisa lá para trás que eles têm que atender as pessoas necessitadas, entre aspas. Sim. O paciente é para eles o espelho daquilo que eles precisam trabalhar. Sim. A vida toda é uma engrenagem só, sabe? Você pode às vezes não compreender, mas é porque você não está olhando para a direção certa. E esse preâmbulo que nós fizemos é exatamente para entrarmos no assunto de hoje, porque o nosso tema hoje é os Reis Magos. E hoje nós vamos balançar um pouquinho, porque nós vamos mostrar, nós vamos, sei lá... espero que sim, né? Não sei o que nós vamos conversar. Não sei, né? A gente não tem nada escrito. Preferencialmente que a gente não balance, porque sim, dentro do respeito aí à crença de cada um, que a gente pode mostrar um outro aspecto do que é a tradição antiga, do que é o que se considera como verdade, né? Aí cada um aceita se quiser, né? Lógico. Então vamos começar. Vamos começar. Muito bem. Nós conhecemos, vou falar por mim, claro, tem que falar por mim, não posso falar com ninguém. Eu aprendi, como eu já disse, nasci ortodoxo, virei católico, passei pelo espiritismo, tá tudo bem. Então eu sempre aprendi que os 3 reis magos apareceram quando do nascimento de Jesus, no manjedouro, e eles vieram trazer presentes, e trouxeram incenso, mirra, ouro, e aquilo lá. Foi essa história que me passaram. E passaram para todo mundo. Não sei, pelo menos eu não sei de outras coisas. Então, primeira coisa, Reis Magos tem a ver, antes da gente dizer, a gente falar deles, quem são, o que eram, o simbolismo e tudo isso aqui, tem alguma relação mesmo com o nascimento de Yoshua Ben Pandira, o Jesus da igreja? Tem? Tem. Vamos lá. Não são... Bom, vamos conversar. Vamos lá. Bom, a gente tem um tempo bom para conversar. Então, primeiro, a questão do nascimento você fala o Yoshua Ben Pandira, o Jesus da igreja, não é? E a gente já conversou aqui outros dias sobre... Já abordamos esse tema. Que ele sempre vem em gêmeos e essa coisa toda, né? Então, com relação ao nascimento dele, aí tem algumas coisas muito interessantes, né? Então, alguns falam que até o ano 353, outros até o ano 366. O nascimento de Jesus, ele era comemorado primeiro no dia 20 de maio, não 25 de dezembro, 20 de maio, sim. né? E depois daí, durante alguns séculos, é no dia 6 de janeiro. Isso, que é o dia de Reis, que comemora-se. Sim, agora sim, mas na época não existia dia de Reis, né? Até porque o dia de Reis de hoje é por conta da tradição dos Reis Magos, né? Mas era comemorado em 6 de janeiro porque, segundo a tradição, tudo indica que o Yoshua Ben Pandira,
não o Agartino, mas o humano, o filho dos essênios, ele tenha nascido em 6 de janeiro. Então, era a data de nascimento do Joshua Ben Pandira era comemorada em 6 de janeiro. Assim, a alternativa é ou 6 de janeiro ou 20 de maio, mas mais para 6 de janeiro. E o ano em que ele nasceu, por conta das descrições que se tem da posição das estrelas naquele período e também da tradição, não é o 0, é menos 7. Então, ele nasceu, na verdade, Joshua Ben Pandira, Jesus Cristo, nasceu em menos 7 antes de Cristo, né? No dia 6 de janeiro. Estaríamos agora em 2019, exatamente. Na verdade. Então, o que se espera para dia 20, 21, 22 de dezembro... Já passou faz tempo. Na verdade, aconteceu em 2005, que era o final do 13º Bactum, que era a vinda da próxima divindade que veio, né, que é Avatar. 2012 aconteceu já em 2005. Sim, nós estamos em 2019, na verdade, né? Então, na troca de calendário, então houve uma perda de 7 anos, né? Mas então, isso é irrelevante. Então, eu abordei o assunto para falar do porquê do 6 de janeiro, então, que era o nascimento. Então, se comemorava o nascimento de Jesus em 6 de janeiro. Mas aí, a Igreja Romana, ela precisava fazer sobreposição de eventos para trazer para si a população. As festas pagãs, né? Exatamente. Ela precisava acabar com aquilo. E aí tinha um referencial muito grande em termos de tradição, de religião, de crença, que era a festa Mitra. Sim, o Deus Sol, né? Também era. Mitra é Sol Invictus, é o Natalis Solis Invictus, né? Isso. Que é o nascimento do Sol vitorioso, né? Aí tem o Félix Natalis Solis Invictus, feliz nascimento do Sol vitorioso, e que é em 25 de dezembro, que é o solstício de verão para a gente, de inverno no outro lado do continente, né? Aí então a igreja vai e faz a transposição, então isso provavelmente em 373 ou 366 há uma... É o Concílio de Nicéia. Então, define como 25 de dezembro, sendo a comemoração do dia de Natal. E o 6 de janeiro passa a ser, então, o dia de Reis, mas oficialmente só foi tomado pela Igreja como o dia dos Reis Magos em 898, no Concílio de Ravenne. Tá? Bom, então isso com relação à data, né? Uma coisa que também é relevante é que daí o culto a Mitra, a divindade, ele existia para os persas, sabe? Mitraísmo. Exatamente, porque... E também o masdeísmo, né? Que daí Mitra está ligada a Ahura Mazda, né? Isso. A divindade principal. Os persas, os caldeus, os hindus, os gregos, os romanos, todos tinham a questão do culto a Mitra, ao Deus Sol, onde depois, inclusive, em 904 também, né? Então, o culto ao Sol, né? Atom. Atom, isso. Atom. E sempre houve essa questão do culto ao Sol, mas daí a gente sabe que não é o Sol físico, é que o Sol que a gente vê é um Sol anímico, né? Que está ligado, né, a um Sol verdadeiro, que é o Sol espiritual, então por isso a questão do culto ao Sol. E todo o culto a Mitra, ele é realizado em cavernas naturais, chamada Spelialum, né? Onde a crença dos cristãos primitivos que Jesus tinha nascido em uma caverna, né? Por causa dessa ligação aí do Joshua com Mitra. Bom, na Bíblia católica, né? Não tem nenhuma referência que diga quantos reis, quantos magos, não era nem reis, né? E nem os nomes dos mesmos. Nunca houve nenhuma referência. Só tem em Evangelho de São Mateus, no segundo, então ele fala da vinda dos magos, né, à procura da criança, seguindo uma estrela. E aí vão falar com Herodes dá a direção e pede para que se encontrarem, avisar para ele que ele também quer ir prestar tributos lá ao menino. E depois que eles encontraram Jesus, os magos tomaram outro caminho e voltaram para o seu país de origem, né? E para por aí, não tem nada. Orígenes nasceu em 185
e morreu em 254, nasceu em Alexandria e morreu em Tiro. Quem é esse aí? Orígenes, né? Então ele foi o primeiro, um iniciado, né? Então ele circulava, veja, nasceu em Alexandria e morreu em Tiro, né? Então, dois lugares assim distantes um do outro. Fina flor, e a fina flor em termos de conhecimentos esotéricos da época, né? Então ele é o primeiro a falar que os reis eram três, mas ainda sem dar descrição nenhuma, né? Os magos, né? Eram três. E há uma especulação sobre a questão dos magos. Então, bom, primeiro que o mago, né? O mag, M-A-G-H, né? Então era a designação dos sacerdotes e dos iniciados caldeus, né? Então, se especula se eles eram sacerdotes, se eles eram magos, se eles eram zoroastrinos, se eles eram mazdeístas. Então, cada povo, cada crença tende a puxar os três magos para o seu lado. Exatamente. Aí, em 673, tem um camarada chamado Deda. São Deda é tido como um doutor da igreja, um cara sabidão em coisas da igreja romana. Então ele escreve a primeira descrição do que daí vai ser o embasamento desse mito criado em torno 600 anos depois, 6 séculos depois. 673, exatamente. E então ele descreve o primeiro rei como Melchior, né? Melchior, rei de luz, né? Como um homem de pele branca, 70 anos de idade, cabelos e barbas brancas, e vindo da região dos caldeus da terra de Ur. Isso, Ur. Isso. Aí ele descreve o segundo mago como sendo Gaspar, 20 anos de idade, asiático, vindo da região do Mar Cáspio. Veja, asiático amarelo, né? Descreve o terceiro rei, Baltazar, como um mouro, barba cerrada, cabelo escuro, né? E vindo do Golfo Pérsico e com 40 anos de idade. Então ele descreve 20, 40 e 70, né? E cria a simbologia de um representante da raça negra, de um representante amarelo, que na verdade é o vermelho, não é? E de um representante da raça branca. Então você tem o Atlante, o Lemuriano e o Semita. As três raças até então com corpo e em desenvolvimento, prestando tributo ao Bodhisattva, ao Jesus da igreja. E aí ele fala que Melchior, ou Belchior, ele traz ouro e saúda Jesus como rei. Gaspar traz incenso e saúda Jesus como sacerdote, e Baltazar traz mirra e saúda Jesus como profeta. Uma parte, como esses três souberam da chegada disso? Até aqui nós estamos falando só na tradição da religião, nós não chegamos a entrar na coisa em si ainda. Nossa conversa vamos dividir em três partes. A tradição, vamos conversar sobre como é que o governo oculto do mundo foi estruturado e qual é a ligação com isso. E no final a gente liga as duas partes com a questão do Jesus. Ok, vamos em frente então. Então o Deda, o São Deda, então ele fez essa descrição de quem eram os magos, né? A essa altura então já se dá o título de rei, mas aí por conta da intenção da própria igreja. Daí, conforme eu disse há pouco, em 898, então, no Concílio de Ravenna, então, se aceita oficialmente esses três como sendo reis, como sendo três, que na Bíblia em lugar nenhum diz, como sendo reis, que na Bíblia em lugar nenhum diz também, e como sendo, e os nomes deles, características que daí então... Mas em que documentos eles se basearam para poder... Não se sabe. Não se sabe. É só uma especulação e não procede, né? Não procede nem os nomes, não procede nada dos... Não. Só três sim, mas três porque Orígenes, que eram iniciados, sabia da origem dos três que vieram, a gente já vai conversar quais são eles, né? Então, por isso, três está certo. O resto tudo é só ficção. Bom, aí então depois os reis visitam Jesus segundo a tradição religiosa, né? E aí cada um vai para o seu caminho.
E é dito então depois que na Pérsia são localizadas as relíquias deles, relíquias os ossos, né? Morreram, desenterraram e ficaram na Pérsia. Daí eles da Pérsia vão para Constantinopla, Istambul, né? Depois de Istambul vão para Milão, cidade importantíssima à época, né? E aí em 1164, daí o imperador o Frederico Barbarroxa, ele vai e Barba invade, Ruiva, né? Ruiva, roxa, né, se fala, né? Ele vai e invade Milão e pega, se aposta das relíquias e leva para Colônia, na Alemanha, que é onde estão até hoje, na Catedral de Colônia, né? Então fizeram um negócio gigantesco de ouro e pedras preciosas e aquela igreja referência, né? E para Colônia, porque Colônia é tida como Roma do Norte, né? Porque ela existia como colônia romana, considerada romana, desde o ano 30 e poucos, né? Da nossa era. E aí então existe até hoje em Colônia, né, as relíquias lá, os ossos dos chamados reis magos. Tem uma referência não confirmada que em 1985, agora, né? Então, com a anuência do Vaticano, foi feito um estudo com a datação do carbono 14 para determinar ossos. os ossos, e foi determinado mais ou menos 900 anos de existência, né? Então, é mais ou menos na época que se criou lá, se pegou e se levou para a colônia, em 1164, então dá por volta, né? Então, pegou o osso de alguém lá e tocou lá na catacumba e dizendo criou, que era sim, dos... De qualquer maneira, em função disso, se criou esse mito dos reis magos, né? E aí, lógico, já se também consolidou a questão do dar presente, que o dar presente no Natal decorre da ação dos três reis magos, né? Da criança dos três reis magos. E tem países de cultura católica ainda hoje que costumam dar os presentes não em 25 de dezembro, mas em 6 de janeiro. Tá? Ponto. Encerramos a tradição aí, Muito bem. do início até a atualidade da questão dos três reis magos. Agora, para falar quem eram os três que vieram para buscar, para visitar o Jesus, o Jeshua Ben Pandira, vamos falar da origem desses três. A gente tem que voltar um pouquinho atrás no tempo, no início da Atlântida, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho, alguns milhões. Alguns milhões de anos. Então, a Atlântida, ela era composta de 7 cidades-estado, né, independentes. Não é como é hoje, que as raças se desenvolvem em sequência. Na Atlântida, as raças se desenvolviam em paralelo, as 7 raças. E cada cidade atlante, ela tinha um tipo diferente de ser humano, porque tinha a ver com toda uma ronda anterior. Então, a terceira, a quarta, a quinta, primeira, segunda. Só que assim, até hoje, nós estamos no 4º ciclo evolucional e foram 4 as hierarquias que participaram desse momento evolucional, que produziram o que é o corpo, o que é o ser humano hoje, né? Bom, primeiro um parênteses, quando a gente começa a conversar assim, sobre coisas que aparentemente são totalmente diferentes, né? Eu me lembro do Copérnico, né? E por se move, né? E no entanto ele se move, né? Que quando ele foi disse que ele foi contrário à teoria que a Terra era o centro do universo e tudo se movia em volta, né? E ele criou a teoria do heliocentrismo, onde o Sol estava parado e a Terra se movia, né? E daí ele foi a igreja chamou ele para conversar, né? Ele teve que abrir mão do que ele acreditava. Ele disse, não, abre mão tudo bem, mas depois se move, assim, mas na verdade se move. Então, veja que isso foi em 1600 e pouco, né? Então, há 500 anos atrás, ainda o Ocidente acreditava, né, que a Terra era o centro do universo, né? Então, a gente fala hoje de Agartha, rei do mundo, mundos internos, não sei o que, então pode parecer assim, uma coisa de outro mundo, mas daqui a pouquinho já vai fazer parte do ensino das crianças na escola primária. Então, na Agartha, então, cada cidade com um tipo de ser diferente, né? E nós temos 4 hierarquias que deram forma ao ser humano.
Essas 4 hierarquias, então, são 4 hierarquias com corpo, chama-se hierarquias rúpicas, né? E tem 3 que ainda não entraram em ação, que vão ser responsáveis pelo 5º, 6º e 7º passo evolucional da humanidade, que se chama de hierarquias arrúpicas. No começo de qualquer processo evolucional, isso que nós chamamos de planeta, sempre tem um núcleo onde se projeta a consciência e que é conhecido como Shambhala. Então, no caso da Atlântida, tinha 4 hierarquias operando na superfície, nas 4 cidades já consolidadas, e 3 hierarquias não se manifestavam, porque a 5ª, 6ª e 7ª estava por acontecer ainda, né? Como nós estamos no 4º sistema evolucional, a tônica que demandava o controle na Atlântida, ela provinha da 4ª cidade. Cada uma cidade tinha um que era chamado de rei de Edom, né? Um rei Atlante, criados por Kriya Shakti, não nascido de homem e mulher, e que governavam com pares, né? Na 4ª cidade, então, era assim. Então, tinha uma forma dual, então, dando a diretiva daquela coisa harmônica que era a divindade interagindo com a humanidade, a época de ouro da humanidade. E esse 4º rei, então, ele agindo na 4ª cidade em forma dual, ele tinha em si os valores dos 3 potenciais que dava as direções a partir de Shambhala, né? A partir do núcleo não manifestado. Sempre quando acontece um processo evolucional, tudo que ficou de não resolvido na etapa anterior tem que acontecer, tem que vir para ser resolvido. Então, na época da Atlântida, ainda nasceram seres novos, vamos usar esse termo, né? Gente nova, ainda com a cabeça por resolver, com muita tendência negativa para resolver, não é? E aí, então, cria um início de confusão na Atlântida, que coloca em risco aquela estrutura que foi montada para que o ser humano resolvesse tudo que havia de pendente. Para tentar resolver essa coisa que podia fazer com que não desse certo, então, toma um corpo físico, se manifestam essa 5ª, 6ª e 7ª força e hierarquia, que não era a hora ainda de existir, não é? E aí esses 3 seres têm o nome de Muisca, Muízes e Muká. Muisca e Muízes é a parelha divina, né? E Muká o sacerdote. Esses 3 a gente vai voltar a falar mais na frente. Não dá muito certo o processo ainda, né? E aí as cidades se revoltam, inclusive com a participação do rei da 4ª cidade. E o rei da 4ª cidade, Atlante, veja que é uma coisa muito interessante, na tradição tibetana, ele tem o nome de Rigden-Jepo. Sim. Nome que você já conhece, né? Então, Rigden-Jepo, ele era o rei da Atlântida, por quê? Porque nós estamos no 4º sistema evolucional, então ele tem o título de rei dos Jivas, rei da hierarquia Jiva. Tá? Por isso que ele dava a tônica do processo. Então, inclusive, o rei dos Jivas se revolta nesse processo, nessa guerra que se inicia, e essa guerra é narrada no Mahabharata, a guerra dos solares contra os lunares, e acaba acontecendo um crime de lesa divindade, onde Muisca é sacrificado, Moisés é sacrificado, cortando a cabeça, né, de onde vem o mito, né, criado de Salomé, Herodes e Herodíase, onde corta a cabeça do João Batista. João Batista, J e B, também é simbólico, né? E aí tem a ver também com esse fato que aconteceu na Atlântida, né? Do Muisca, Muízes e Muká, que também é o rei do mundo e as suas 2 colunas. E daí de onde deriva várias tradições, que a gente já vai conversar em seguida quais são elas, né? Com esse evento que acontece, grego, até então não existia governo oculto do mundo, por quê? Porque a divindade convivia com a humanidade. Tudo estava harmônico e se colocando em equilíbrio, o que tinha ficado dependente da cadeia anterior. Com esse evento que acontece, né, aí então a Atlântida ela é destruída, né, isso já conversou várias vezes aqui. Os valores da Atlântida, o resumo evolucional, ele é introjetado, se cria a Agartha, com 7 cidades, o mesmo esquema que existia na Atlântida, um rei, né, um Agnisvata Embarixá de forma dual, né, um sistema de 7 cidades, com 3 templos em cada cidade com
8 cantões, cada cantão com um templo, 7, 8, 56, 56 arcanos menores, 22 arcanos maiores, somando 2 a 78, onde tinha estrutura do que se chamava de maçonaria depois agartina, que depois se espelhou todas as ordens secretas do mundo, coisa assim e tal. Nesse momento, então, há um solavanco na evolução, né, cósmica naquele momento, e se cria um conceito novo, que é a interiorização do ápice evolucional, se cria a Agartha, o rei dos Jivas, Rigdendipa, fica na Agartha, todos os valores, né, voltam para a Agartha, os que caíram, né, os que se rebelaram, né, nesse processo de descida, readquirem consciência e se busca daí então fazer com que a coisa volte ao ponto inicial. De que maneira? Rigdendipa e esses seres não podem mais agir diretamente na superfície como antes, viver entre a humanidade naquele processo de equilíbrio. Aí então eles agem em projeção representativamente na superfície, representativamente entre os seres humanos, e esse é o governo oculto do mundo. Essa é a origem do governo oculto do mundo, sabe? Toda essa estrutura que existia na Atlântida, centrada no quarto rei, né, vai para a Agartha, e de lá então sai as diretivas. A partir desse momento então, dessa interferência do governo oculto do mundo, e que não tem nada a ver com a nova ordem mundial, que é o que se fala hoje, que isso é outra coisa, é a coisa que está sendo colocada em prática por alguns desavisados, mas não tem nada a ver com, assim, o oposto, é coisa do ciclo passado isso. Então, o governo oculto do mundo é aquele conjunto de diretivas que trabalha diuturnamente, desde quando se criou a Agartha, para fazer a humanidade voltar à Era de Ouro novamente. Até então não tinha a vinda de Avatara, Bodhisattva, Buda, porque tudo era harmônico, era a Satya Yuga, era a Idade do Ouro. No momento em que se cria o conceito de governo oculto do mundo, então esses seres começam a vir para tentar colocar a humanidade de volta nos eixos, sabe? E aí então começam a vir os iniciados, adeptos, se criam as ordens secretas, sempre espelhando a organização da Agartha, né, que era a organização Atlante, e então começa a vir, então vem Buda, Krishna, Quetzalcoatl, Manco Capac, Odin, Apolônio de Tiana, Amenófis IV, Tutmés III, todos assim, né, o batimento do coração, assim, vem um ser tentar estabelecer, cria uma ordem, vem, e aquele assim, aquela costura, né, aquela tessitura para fazer com que a coisa volte a estar em um estado mínimo que permita a divindade conviver e compartilhar da vida novamente com o ser humano como era na época da Atlântida. Isso é o que faz o governo oculto do mundo. Essa que é a razão da existência de todos os avataras e bodhisattvas e budas, iniciados, esse tipo de seres assim, sabe? Então, a partir desse momento em que começa a haver a manifestação, essa manifestação ocorre sempre em um outro país. Então, vem um iniciado, uma ordem entre atividade, nasce um bodhisattva, um Buda, sabe? E aí cria um movimento e dá um conhecimento, porque você pode ver assim que a tônica, ela é sempre muito parecida. Então você pega a história de Krishna, muito parecido com a história de Cristo. Você pega a história de Odin, muito parecido com Quetzalcoatl, né? Todas elas são muito semelhantes porque a origem é a mesma, né? A diretiva é a mesma, o objetivo é o mesmo, só muda a ação, que a ação é regionalizada, a ação fica em cada povo, até que daí chega um período em que isso não acontece mais e a coisa então foi dada como resolvida. Uma vez criado o governo oculto do mundo, então há uma simbologia, há um processo, né, que é vir fazer ou ter uma presença simbólica, né, nesses eventos de nascimento desses seres. Por que nesses lugares, eu quero saber? Quais lugares? Por exemplo, todos esses que você citou, Osíris, Quetzalcoatl, Odin, tudo isso aqui, você vê que eles nasceram em regiões diferentes do mundo. Sim. Por que esse nascimento? Porque daí também aconteceram, pela razão deles terem nascido em determinada região, daí se criou alguma coisa em cima e fica uma coisa conservadora. Você vê que nenhum deles criou religião. Exatamente. Ele não tem uma forma global. E eu acho que
o governo oculto do mundo, ele faz as coisas de uma forma global e não setorizada, vamos dizer. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Perfeitamente. Então tá. É que o que aparece para a gente enquanto história é aquele ponto, mas o governo oculto do mundo, ele trabalha no mundo inteiro de uma vez. As ordens estão ativas no mundo inteiro de uma vez. Todas elas conversam entre si. O que aparece é, pontualmente, um desses seres referenciais vem tentar restabelecer a lei, a ordem, naquele ponto por necessidade. Por necessidade. Por exemplo, assim, quando da raça Atlântica foi ser criada a raça ária, a raça branca, o ário-semita, se pegou alguns seres da quinta sub-raça Atlântica, o semita, e levou para a meseta do Pamir, para iniciar o que viria a ser a raça ária, ário-semita primeiro, né? E aí sempre há um ser junto para pegar e restabelecer a lei e dar o processo. Os Manus, Vaivasvata, né? Foi o Manu que deu a sua origem. Então, por exemplo, assim, você pega o Tibete, né? E até tem uma das expressões do rei do mundo é o Buda vivo, né? Que é o Buda vivo, era o Buda vivo que ficava na Mongólia em Urga, né? Em mongol, Orgo, e que quer dizer residência. Então, o rei do mundo, ele se manifestava, e o Sendovski, o Ferdinando Sendovski, quando escreveu Animais, Homens e Deuses, né? Ou Bestas, Homens e Deuses, Isso. ele teve a ocasião de ter contato com esse conhecimento e, por vez primeira, trouxe do Oriente para o Ocidente esse conhecimento, né? Então, o rei do mundo se manifestava, né, através do Buda vivo, da série de Budas vivos que existiram, né, em Urga, né, na Mongólia. E é uma coisa que tem muito interessante, que assim, que o último Buda vivo, o 31º, ele existiu até 1924. Quando ele deixa de existir em 1924, Urga muda o nome para Ulaanbaatar, que é como é hoje o nome da capital da Mongólia, que é quando então a Mongólia passa a ser República Popular da Mongólia e se integra à República da Rússia. Isso em 1924. Daí some o último Buda vivo da Mongólia, né? E ele tinha assim, ele era o central e sempre o rei do mundo. Então, como era na época da Atlântida, tem com um dual, ele tem duas colunas, J e B. A coluna J do Buda vivo era o Dalai Lama, né? E aí, à época, enquanto existia o primeiro Buda vivo, estava o 13º Dalai Lama e ficava em Lhasa, né? E Lhasa passa a ser a capital do Tibete em 1600. Mas não é o Dalai Lama de hoje, aquele lá. Não, é só simbólico, Sim. isso já vou falar. E também daí tinha a coluna B, né, que ficava em Tigatse, que seria o Trashilama, ou Trashilumpo, né, que seria a outra parte, os dois governantes tendo o Buda vivo por central. Em 1924, então, deixa de existir, some o último Buda vivo, o 31º. Urga muda de nome, não é? E nesse instante cessa, aí respondendo a tua pergunta, cessa o trabalho do Tibete enquanto telhado do mundo, enquanto olho do mundo, enquanto manifestação da divindade, né? E aí o que era o Et Oriente Lux passa a ser o Ex Oriente Lux e passa a valer o Et Ocidente Lux. E em 1924, o que acontece no Brasil? 1924? Sim. Não lembro. Se funda, né, tá. a Sociedade Dharana, né, em Niterói. Então, a continuação desse trabalho, né, então, 31 existências ligado ao Rigden Jepo, ao rei dos Jivas, que também fazia papel de Melquisedeque, que daí é o rei do mundo, que é outra figura, mas no Tibete, Rigden Jepo e Melquisedeque, eles confundem como sendo o mesmo ser.
Aí então esse caminho da mônada, veja, ele vem, né, para cá, para o Brasil. E veja que veio em 1924. Né? Então, 424 anos depois da vinda dos iniciados que já sabiam que teriam que vir, foi quando os portugueses saíram da Península Ibérica e vinham para cá. Então, sempre assim, a gente vê um fato, só que para que esse fato aconteça, 500 anos de trabalho foram feitos. 1000 anos, 2, 3, 5, 10, 20 mil anos para que esse fato, né, pudesse acontecer e viesse a ser conhecido. E quantos fatos acontecem no mundo inteiro todos os dias que nós não tomamos conhecimento? Ou tomamos, mas não revelamos? Assim que opera a lei, assim que opera o governo oculto do mundo. Tá? Então, respondendo a questão da tua pergunta. Aí, então, uma vez que o governo age dessa maneira, aí, então, tem o rei do mundo, né, que é o Rigdenjepo, né? Ele toma, na tradição maçônica, Salomão, Jaquim ou Iaquim e Boaz. Na tradição fenícia, Aquibel, Achim, Beloi. Né? Na tradição hindu, Brahmatma, Mahima ou Mahima e Mahanga. Na tradição hebraica se confunde com Melquisedeque, você tem Melquisedeque, né, Adonai Tzedek e Cohen Tzedek. Tem uma outra tradição hebraica também primitiva, Melquisedeque, né, Melquisadai, o feminino, e Melquisedeque, Melquisadai e Melquisabol, ou Shabaol, né, ou a coluna da espada. Na Agartha, Agamim, Agnaim e Asgardino. Então, quem foi visitar, quem foi reverenciar. Atributos, né? Reverenciar não é o caso porque era o pai indo ver o filho. Sim. Né? Quem foi então prestar tributo àquele que ia trabalhar pela humanidade? O próprio rei do mundo e suas duas colunas. Esses são os reis magos. Então, nesse caso, se aplica, né, usar o termo rei, porque daí então foi Rigdenjepo e à época Melquisedeque, né, junto com as duas colunas, que daí não vem o caso referir, que são dois nomes reservados, não precisa. Sim. Né, para, como se fosse complementar a cerimônia da vinda daquele que tenderia a botar as coisas em ordem. E antes já havia sido tentado colocar, e veja que o que acontece com a vinda do Joshua, com Jesus da igreja, ele é um processo que começa, né, na Grécia. E aí culmina com a ação dele para estabelecer um sistema evolucional que seria o próximo quinto. Só que já havia sido tentado antes, com a vinda de Badesir para o Brasil, né? E veja que eu falei Fenícia, né? Aquibel, Achim, Beloi. Então, os gêmeos vieram para cá e se tentou colocar no Brasil, se instalar, porque assim, não funciona. Aí depois se tenta no Tibete, né? Numa região, não vê o caso, mas na região do Tibete. Se tenta estabelecer o mesmo regime, o mesmo regime sinárquico, que assim, é a Agartha na superfície, não dá certo. Então, se tenta novamente com Joshua, né? Não dá certo. Então, sempre a lei vem e tenta, né? E quem é que tenta fazer isso? Quem é que tenta colocar coisa em ordem? Sempre os representantes do governo oculto do mundo que vêm, né? E criam, dão suporte, acionam aquela ordem, aquela outra, colocam os eventos em atividade para que a humanidade volte novamente ao processo de adquirir consciência para criar uma ambiência própria, adequada, para que então a Agartha volte ao seu lugar de origem. A Agartha não é para ficar embaixo da terra, ela não foi engendrada para ser assim, é uma situação de exceção. Primeiro vem os valores para a superfície, para que daí se misture a Agartha com a humanidade e que se viva de novo a Satya Yuga. Então, quem eram os três reis magos? O rei do mundo e seus dois ministros, suas duas colunas. Eles precisaram passar
para perguntar para Herodes e buscar, para saber onde é que estava o Jesus? Óbvio que não, porque nascido dos dois, o que nasceu entre os essênios, nasceu num templo subterrâneo, e aí o encontro foi lá, né? Então, ninguém procurou ninguém. Quando saíram dali, voltaram para Garta. Então, não tem essa história assim de voltar para um determinado lugar e vai ser enterrado e pega os ossos e deixa na Alemanha. Isso é só um mito daí já ligado à questão da religiosidade. Eu olhei ali no relógio e me assustei. Incrível, nem percebi o tempo passar. Passou. Bom, nossa senhora, muito interessante. Duas perguntas, então, que não pode deixar de ser respondidas ainda nesse tempo que nós temos aqui. Não, duas perguntas podem ser feitas, não sei se eu consigo responder. Exatamente. Vamos começar pela da frente, depois a de trás. A da frente, 24 de fevereiro de 1949. Os três vieram? A primeira pergunta. Deveriam vir também e fazer a mesma coisa. Sim. Então, a pergunta que antecede... Sim, mas daí eu vou ter que responder só dizendo sim, não. É assim, claro, não tem problema. Porque, sim, há no Oriente, né, um mosteiro no Tibete, onde é que você tem a galeria dos 31 Budas vivos. Sim. O 32º Buda, né, quando ele sai do Brasil para ir para determinados locais em 1899, Srinagar e todas aquelas coisas. Aquela coisa toda, o molde do rosto da estátua do 32º Buda é feito a partir dessa pessoa que nasceu no Brasil. Sim. E toda a tradição tibetana, toda a tradição oculta, ela sabia que o último Buda oriental do Oriente era o 31º, o último Dalai Lama real ligado ao branco do mundo era o 13º, e o 32º Buda já era o Buda branco do Ocidente. E esse rosto foi tirado do molde. A partir daí, então, se desencadeia uma série de processos para corrigir tudo que não tinha dado certo até então, não é? E aí os ex-magos, né, vêm novamente, em 3 ocasiões. Isso, em cima da montanha, aquele disco também, eram eles ou não? Não. Não, nessa ocasião não. Na Vila Helena lá, que todo mundo viu. O nome eram os mesmos, só que daí não com a função, né? Mas agora vieram pessoalmente, né? E trouxeram, assim como foram dados os presentes representativos, né, ao Shesha Ben Pandira, que tinha o filho do homem e o filho da divindade. Um era filho de um sacerdote essênio com a sacerdotisa e outro nascido na Agartha, né, os dois agindo na superfície. Assim também foi trazido novamente os 3 representantes com as mesmas funções, representando o governo oculto do mundo, mas daí vem diferente, porque dessa vez eles vêm não prestar tributo, né, a um filho, né, ele vem prestar tributo ao próprio Melquisedeque. Por 3 vezes eles vêm e trazem coisas representativas a Melquisedeque. Mas isso não teve a repercussão e não foi tão público como aquele primeiro evento do Bodhisattva Yosho Ben Pandira. Não, é que o evento do Yosho Ben Pandira, ele foi oculto, ele foi secreto, porque ele foi feito em uma caverna, né, na região de um templo subterrâneo. Mas todo mundo soube dos reis que seguiram uma estrela e que chegaram lá. Mas é que depois se criou o mito, à época não. Tá. Até porque a estrela que seguiram não era uma estrela que se deslocava, eles seguiram foi o Cruzeiro do Sul. Né? E porque daí tem três tipos de estrela, e o Cruzeiro do Sul está ligado a um determinado, que era a da hierarquia do Jesus, do Cristo. Né? Então, e eles não tinham que ir, assim, pedir informação para saber onde chegar, não sabiam onde é que ir, foi lá, atividade templária, acabou, cada um volta para o seu lugar. É uma coisa que foi feita dezenas e dezenas de vezes aqui no Brasil, nesse processo de construção, até que é uma coisa intrincada, né? Porque até que se conseguisse resolver tudo, então por várias vezes se tentou tomar caminhos alternativos, até que em 1949, aí então nasce, né, o que seria o Buda do final do ciclo, que é o que todas as tradições chamam de Maitreya, e que é o momento que a gente vive hoje. Então, uma coisa que daí é interessante comentar, isso que é coisa que é positiva, assim, mesmo no final de ano,
quando você vai dar presente, porque você é induzido por aquela questão consumista de dar consumista mesmo. Na verdade, é uma coisa representativa, porque você está fazendo, né, ou replicando, ou reprisando um ato de dar tributo a um bem-vindo, né, aquele que vai restabelecer a ordem do desvirtuaram a questão. Sempre vendo o lado positivo, sempre tem, né, o resultado, né, adequado de lei nesses atos que se tomam. E a pergunta anterior agora, o significado ouro, mirra e incenso. Sim, porque presentes, ouro, mirra e incenso, isso tem um fundo por trás disso, sim, é simbólico. O que é esse simbolismo? Sim, aí o simbolismo é esse aqui, o ouro é para saudar como rei, né? A mirra, o incenso para saudar como sacerdote e a mirra para saudar como profeta. Isso são tradições que se mantêm até hoje, inclusive, né? Isso se mantém, né? Não pelas razões específicas, né? Porque cada um tem, tem a função templária, o ouro está ligado à questão de Atman e essas coisas assim, mas mesmo não se conhecendo, não sendo difundido o sentido verdadeiro ou total das coisas em si, representativamente, tucuisticamente, ainda tem valor o conhecimento que se tem, né? Então, acho que tá bom. Ainda sobrou um tempinho. Sobrou 3 minutos. Então, incrível, né? Então, assim, a gente reconstruiu a questão histórica, né? O surgimento do governo oculto do mundo e essa interação no que é essa ação das tríades, né, no mundo para restabelecer o governo sinárquico, que daí então a divindade se dá a conhecer. Por que hoje, né, não há uma celebração, não se vem para a mídia, eu falo assim, se a Avatara nasceu e está na superfície ou não está, por que ele não se manifesta? É que exatamente esse trabalho que nós estamos fazendo, é de preparar a ambiência para que todos nós aprendamos... Para que não ocorra aquilo que ocorreu no passado, esperando um Salvador e as pessoas fiquem idolatrando e essa questão toda. E também não vai acontecer mais isso de aí vir e lutar contra o poder instalado e ao sacrifício da divindade. Essa fase acabou, isso faz parte de um ciclo que não existe mais. O que se faz agora é compartilhar a boa nova para que as pessoas mudem, para que a atmosfera que se respira mude, para que fique uma ambiência minimamente adequada, para que o avatar, para que a divindade se manifeste. Até porque esse que agora está aí, ele é o síntese, né? É a síntese do processo em um momento evolucional que jamais vai ser repetido. Isso que nós falamos hoje, vocês, como eu disse no começo do programa, vocês têm tudo à disposição gratuitamente na internet. Os assuntos que complementam ou que fazem alusão ao nosso programa de hoje, já abordamos aqui. Governo Oculto do Mundo, procurem dentro do www.vidainteligente.tv.br e mais um que também complementa o que o Jorge acabou de dizer aqui, Tradições Ocultas do Natal. Você lembra? Não. Não lembra, né? Eu sabia que você não lembra. Nós fizemos aqui Tradições Ocultas do Natal, que aborda bem essa época que nós frisamos, e o Governo Oculto do Mundo, que mostra isso aqui que nós falamos, o Governo Oculto do Mundo do jeito que ele é, e não isso aqui de conspirações da superfície. Não. E só uma última coisa, antes de a gente dar os abraços e tchau, é que assim, sempre esses movimentos, então assim, os representantes do Governo Oculto do Mundo, eles não vêm assim para a superfície assim, a moda doida e vai e sai correndo, não. São ordens que dão suporte a todo o movimento, então não teve uma coisa importante no mundo assim, da independência do Brasil, a Revolução Francesa, dos ários, dos egípcios, dos fenícios vindo para cá, então, que não fosse uma coisa pensada, equilibrada, com um monte de gente trabalhando, iniciada. E sem tempo, né? Porque trabalham na temporalidade, no sempre. Exatamente, e não tem nada assim, daí eles vieram de disco voador e deram um jeito, não sei o quê. Não, a coisa assim, somos nós que fazemos por nós mesmos, né? Assim, é o ser humano, é o Jiva se autoconstruindo. Esse que é o processo. E por isso que é importante, assim, isso que a gente conversa aqui, voltando ao início da nossa conversa, são só fragmentos que nós estamos compartilhando agora, né? Mas que são de propriedade da própria humanidade e que agora começam a ser devolvidos. Por isso que é muito importante que cada um siga o seu caminho, porque não basta só saber sobre isso.
Tem que ver onde cada um de vocês se enquadra nesse trabalho que tem que e deve ser feito de imediato por todos nós. É nosso trabalho, trabalho de lei. É isso aí. Então, por enquanto, até sábado agora em São Paulo, né? Pois é. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Um fraterno abraço, fiquem em paz, vivam bem até sempre.